Você cria sua realidade paralela para manifestar, tá? Eu trouxe esse conceito para que a gente possa entender que a maioria das nossas realidades, elas não são manifestais, ou seja, elas não são co-criadas, elas não têm força suficiente para serem criadas, porque a gente está vivendo de forma fragmentada. Então entendam que para que a gente crie uma realidade paralela, a gente não precisa se abastecer de informações, a gente precisa sustentar um campo. E se a gente está o tempo todo doando energia para o externo, esse campo ele está produzindo energia para fora, não para dentro. Então você não está sustentando o seu campo, porque entenda, tá? Realidade paralela. Já existem diversos tipos distintos de realidades que já coexistem com você, só que você ainda está aqui, você precisa realocar para essa realidade. Se você não consegue sustentar esse centro de energia dentro de você, se você não consegue sustentar essa realidade, você está tentando buscar co-criar essa realidade através do externo, do excesso de externo, frequencialmente você não consegue se alinhar com uma realidade que já existe. Então, mais do que a gente ficar doando poder, ficar buscando direções, é a gente sustentar essa energia. É você já sentir, você já entender, você já se ver, já se comportar, porque aí você vai começar a produzir mais dessa energia, porque essa energia é normal para você. Que é isso, olha o que acontece. A nossa mente, ela cria diversos tipos de possibilidades, ela pega as informações e junto com o nosso corpo emocional, ela vai criando diversos tipos de ideias, tá? Só que quando a gente volta para o corpo, a gente se depara com a escassez, a gente se depara com a falta. Porque, na verdade, o que você produziu está fora de você. Você se alinhou à realidade externa. Você se alinhou às fantasias que você está criando a realidade para o outro. Você não está se alinhando com as pessoas certas. Você não está alinhando com as perspectivas, com as pessoas que têm o mesmo pensamento, que querem construir a mesma mentalidade, porque mentalidade gera resultado e resultado gera a realidade. Você não está se alinhando. O seu emocional e o seu mental, eles estão tentando compensar a realidade que você não tem ainda. Então você fica se abastecendo de diversos tipos de fantasias das redes sociais, diversos tipos de padrões de conteúdos que não vão criar a sua realidade. Então você não tem energia suficiente para sustentar a imagem da realidade que você quer. Porque essa realidade que você quer, você ainda não tem a capacidade de sustentar ela. Você ainda está preso nas ilusões e doando poder para pessoas que não vão te fazer crescer, que não vão te alinhar. É muito bom a gente utilizar as pessoas como inspiração, mas se você não for estratégico nisso, você se perde nesse labirinto. E você começa a absorver várias informações, você começa a absorver várias fantasias, você começa a absorver querer ser o outro, você começa a se perder nessas imagens. E você se perde e começa a ficar preso em várias realidades que não condizem com a sua realidade. Então, quando você volta para o corpo, seu corpo vai estar evidenciando isso. Frustração, cansaço, confusão, porque é isso que você está escolhendo. Você ainda não está trazendo a realidade para você. E a realidade paralela, ela é co-criada quando a gente começa a sustentar, quando a gente começa a entender o que a gente realmente quer, quando a gente começa a se ver como essa imagem desse sonho, começa a sentir, começa a entender, começa a ver quais são os símbolos que lhe compõem. Começa a ver quais são os locais que condizem com sua energia, os arquétipos que condizem. Isso tudo vai desenvolvendo o seu campo, vai estruturando o seu campo. E menos você vai saindo de si. E você vai trazendo essa imagem para você e sustentando no seu campo. Porque se você não sustenta essa imagem, tecnicamente, você ainda vai estar tentando se compensar, porque a realidade não é onde você está, mas também não é onde você idealiza. A realidade é o que você sustenta dentro de si. É a imagem que você conheceu de si mesmo. Se a gente começar a colocar o nosso corpo, a escolher nossas emoções, o nosso sentimento,
os nossos pensamentos, a gente vai criando uma realidade paralela da realidade dos padrões do coletivo de escassez. Porque a maioria das realidades que existem são de escassez. As pessoas estão tentando, elas estão se esforçando, elas estão buscando várias técnicas, elas estão seguindo manuais, elas estão seguindo coaches. Então elas não percebem que elas estão tentando amarrar um padrão para tentar chegar a um determinado tipo de local, vencer alguma coisa, ter alguma coisa. Mas elas estão indo na escassez. Porque estão todos indo no mesmo lugar, e o mesmo lugar vai levar ao mesmo lugar. Porque a gente precisa desenvolver a nossa individualidade. O que você é, o seu sonho, é um padrão ressonante com você, ou a sua estrutura energética da sua alma. Então você já se diferencia daí. E a realidade paralela é isso. É uma realidade que não é construída através do outro. É uma realidade que é construída a partir de si. Vocês podem ver que todas as pessoas que ficaram famosas ou algo do tipo, elas tiveram uma trajetória totalmente diferente uma da outra. Porque não existe uma trajetória igual. O que um vende, o que esse pessoal vende de curso, o que esse pessoal fala no Instagram, a maioria das vezes é ilusão. Eles vendem uma imagem, vocês acreditam naquelas imagens. E vocês criam uma fantasia com aquelas imagens e ficam presos nessas fantasias. E vocês ficam o tempo todo doando seu poder, projetando a sua energia para essas fantasias. Só que essas fantasias, elas não vão co-criar a sua realidade. Porque você, na verdade, está co-criando a realidade deles. Você está doando seu poder para eles. Você está produzindo a energia da realidade deles e não na sua. Porque você ainda não tem coragem de soltar, ou seja, você está no esforço. Então vamos lá, uma das coisas que impedem da gente manifestar: excesso de esforço. Excesso de esforço emana escassez para o universo. Você não dá abertura para que as informações cheguem para você. Você não dá espaço para que você possa sentir a si mesmo. Porque os sentimentos, eles precisam ecoar dentro de você. Como as nossas células. Se a gente está o tempo todo no esforço, no esforço, no esforço, no esforço, a gente não dá espaço para ver os sinais sutis. Sabe as escolhas sutis que mudam totalmente a trajetória? Então é isso. Muitas vezes, né, agora utilizando o exemplo meu, eu fiquei muito no esforço. Então eu fazia muitos cursos simultaneamente. Eu tentava dar conta de muitas coisas simultaneamente, e isso me criou um excesso de sobrecarga. O meu mental e o meu emocional estava sobrecarregado. E parte da minha alma já não estava conseguindo se alinhar com realmente o que eu queria. Porque eu estava tentando seguir uma direção. Eu estava tentando repetir o que minha mente achava que era o ideal. Só que eu estava caindo no processo de escassez, de falta, e era isso que eu estava recebendo. Então, quando você começa a ter uma relação com o todo, você sai do padrão do coletivo e compreende como o todo pode te impulsionar. Então, você sai do padrão do esforço, do padrão da mente, porque a mente ela vai categorizar emoções e memórias em imagens do inconsciente coletivo. O que é a imagem do inconsciente coletivo? A maioria das pessoas elas se deparam com o fracasso. A maioria das pessoas elas são ali frustradas. Então essas pessoas elas estão buscando soluções com motivação dessas imagens. Então você vai se conectar, você vai puxar essas imagens no seu mental. Mas quando a gente começa a se conectar com o nosso centro, soltar o esforço, soltar o medo, soltar a repetição, aquela realidade não é sua realidade. O que o outro não conseguiu não quer dizer que você não vai conseguir. Não é porque 10 pessoas passaram por isso que você vai passar, não. É frequente, é totalmente diferente. Se sua mente acredita nisso, ela vai co-criar isso. Por mais que você tente se esforçar para ter um resultado diferente, entendo, você está acreditando nisso. Então isso vai retornar para você, porque a frequência é vibração. E as vibrações, elas estruturam o nosso campo. Então a gente, por muitas vezes, utilizando um exemplo simples aqui, tá? Vamos supor que você tá num lugar onde tem muitas pessoas que são do seu mesmo ramo. E você quer conhecer essa pessoa, tá? Porque na sua ideia, essa pessoa ela pode mudar a sua vida. Então, se você tá já com essa motivação, você já tá com esse desespero, com essa intensidade, o seu sistema nervoso, o seu campo já vai estar emanando isso para ela. Agora, imagine uma outra cena. Você já se conhece.
Você já entende sobre si. Você sabe que você é bom. Você sabe que você tem inspiração. Você sabe que você é uma pessoa criativa. Você sabe que você já fez coisas. Você confia no que você fez. Então você vai lá com essa energia. É muito mais fácil você conhecer essa pessoa do que o contrário. Porque a energia que você está sustentando, ela vai te criar um entusiasmo, ela vai te criar uma confiança, ela vai te dar uma naturalidade totalmente diferente. Então é muito mais fácil de você conhecer essa pessoa naturalmente do que se você estiver nessa posição de intensidade, de esforço. Isso vai assustar a pessoa. Isso vai refletir de forma negativa. Isso se chama estratégica, sabe? Então é um fator para que a gente possa observar, porque é assim que a realidade paralela vão se criando, para que você manifeste o que você quer. Não é algo que você vai, mas é algo que reflete o que você está se tornando. No nível emocional, mental, energético, estrutural, de vibração mesmo. Então você está emanando abundância, porque você está transbordando essa energia de dentro para fora. Você está parando de se esforçar. Não sei se vocês veem, mas a sensação que às vezes eu vejo de algumas pessoas é de uma energia de escassez, é um tentando reproduzir a mesma coisa do outro. Então isso gera um empobrecimento. É aí que entra a questão da individualidade. Que individualidade você gera originalidade sua. E você começa a produzir um campo, a energia para o externo sul. Então, pessoas certas vão realinhar na sua vida, vão aparecer na sua vida. Porque não é multidão, gente. Uma multidão não vai te levar a lugar nenhum. São pessoas certas, são locais certos, são possibilidades certas, são oportunidades certas que mudam vida e mudam destinos. É isso. E o todo, ele é muito inteligente. E o que quando eu falo todo, o todo é um reflexo da nossa imagem de quem a gente é, no sentido de totalidade, né? E ele fala que a gente está em busca da nossa totalidade. É um processo de integração, ela leva essa totalidade. Então, o todo, ele vai utilizar tudo que você tem para te ajudar a co-criar o que você quer no nível mais profundo. Então ele é muito inteligente porque o todo tem a visão de todas as possibilidades. Qual é a possibilidade que a nossa mente tem? A possibilidade do social, né, do mesmo, dos padrões. Então o todo ele vai buscar sempre uma forma nova para te dar aquilo que você quer. Então perceba como o padrão é diferente, mas você não vai estar deixando de fazer. Você vai estar agindo estrategicamente. Você vai estar saindo desse lugar de doar poder para o outro, de ficar se comparando, de ficar se iludindo externamente, porque é isso que você está mandando para o universo, confusão, ilusão e fantasia. E muitas vezes o que precisa ser visto, alguma crença, alguma situação, né, o seu poder, o seu arquétipo interno. Qual é o seu arquétipo interno, você sabe? Quais são os símbolos que você quer? Quais imagens que te representam? Quais as imagens de abundância que te representam? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Como você se sente no dia a dia? Então você cuida dos seus sentimentos? Você criou uma rotina que te retroalimenta? Ou você ainda está doando poder, se comparando, tentando se encaixar em realidade? Porque é isso que vai enfraquecer a sua energia. Até mesmo eu sou psicólogo junguiano, né, terapeuta multiemocional. Quando eu faço meus atendimentos, eu percebo esse excesso de informações e de confusão das pessoas. Muitas vezes é que elas ficam se comparando com realidades que não existem. São elas doando poder. Porque é muito mais fácil ficar olhando para o externo e culpar o externo, que fulano tem isso, de que a realidade fulano, do que olhar para dentro e se acolher. E ver o que precisa ser reconhecido, integrado, potencializado, criar essa individualidade. Porque quando você cria individualidade, você para de culpar o mundo e começa a atacar a responsabilidade para si mesmo. E é aí que você amadurece. É aí que vem o crescimento. Por isso que eu falo, o todo, ele não está ligado a um lugar de misticismo. Ele está ligado ao lugar de crescimento interno, de um lugar de maturação em relação de você com a vida, porque isso corta dependências emocionais. Hoje, muita gente dizem, né, que
sentem que não são dependentes emocionais, dizem que não tem muitos amigos, que não saem muito, mas é totalmente dependente de informações, de coisas de internet, de excessos. E isso também é dependência emocional. O seu emocional está dependente disso porque você não gera valor dentro de si. O externo, as redes sociais, tudo tem que ser um complemento. Você precisa utilizar como uma forma complementar sua. Mas perceba que você está sendo usado. Você está retroalimentando e doando seu poder. Então é você sendo complemento, não é ao contrário. Por isso que eu falo que não existe uma perspectiva de certo ou errado. As redes sociais, tudo que existe são ferramentas, são meios. Se você tiver a mentalidade certa, você começa a utilizar isso a seu favor. Você começa a entender que a realidade ela é co-criada a partir do seu campo. Sustente o seu campo, sustente sua frequência. Tá triste? Sustente a sua tristeza. Não fuja dela. Tá feliz? Sustente essa energia para você também. Não fica compartilhando também com as pessoas, porque isso gera uma intensidade e fica um pico de energia que você vai lá em cima, desce, vai lá em cima. Individualidade é centro. Centro é o que forma a sua estrutura. Ou seja, a sua energia ela começa a ser focada para dentro. Então você está focando em você. Você está atualizando você. Você está se conectando com o seu eu superior. E seu eu superior vai emanar informações do que você necessita. Ele vai te trazer sentimentos, percepções novas, para que você gere uma nova perspectiva de realidade, para que você gere uma nova perspectiva de vida. Isso gera um alinhamento frequencial da realidade que você quer criar. Então, naturalmente, sem você perceber, você vai ser realocado para essa realidade. Você vai estar lá. E não tem como isso não acontecer, porque você é essa realidade. Entende? Você é isso, você se tornou isso. Então não tem como você se tornar algo diferente de você se você é isso. Se você encontrou a si mesmo. E mesmo que você se sinta perdido ou passando por algum processo, você encontrou a mentalidade com você mesmo. Você entendeu que é você com você mesmo. Você entendeu que você tem um universo dentro de você que precisa ser reconhecido e integrado, porque isso é abundância. Você está gerando valores, você está gerando símbolos, você está gerando representações arquetípicas dentro de você. E daqui a pouco começa a aparecer sonhos diferentes, seres trazendo informações, insights, uma coisa que vai acontecer muito, insights. E você percebe que toda a criação ela está ligada a tudo. Então você vai ter insights sutis que vai te levar para um novo direcionamento, para uma nova escolha, para uma nova visão. E você vai entendendo também o que te impede de co-criar aquilo que você quer. Quais são as dependências, quais são os medos. Porque muitas vezes a gente quer, mas a gente não quer perder o antigo. Porque o antigo te dá migalhas emocionais, te dá migalhas de sensações. Então você vai ter insights do que te deixa preso. E isso é co-criar também. Porque é sobre abandonar o antigo mundo para se realocar numa nova sensação, numa nova percepção, um novo eu. Então, antigas versões, antigos padrões, eles começam a perder força. Então, você vai vendo isso também de uma forma muito mais enriquecedora. As pessoas elas querem um atalho, né? E muitos desses atalhos não pode até te dar alguma coisa, mas eles vão sempre te levar para o mesmo lugar. Porque você cocria aquilo que você é. Você cocria aquilo que você sustenta dentro de si. E quanto mais você sustenta mais dentro de si, mais você vai ter força, mais você vai ter postura, mais você vai ter visão, mais você vai ter cognição emocional, espiritual, mental, profissional, porque está tudo interconectado. Então você está gerando uma realidade paralela a partir de você. Essa é a realidade paralela, não é algo que você fantasia, não é algo que você fica imaginando. A imaginação vem naturalmente a partir de você. Então você se realoca numa estrutura que já existe dentro de você. Então é assim que a gente cocria a nossa realidade. É assim que a gente cocria a nossa realidade paralela, sustentando o nosso campo, criando a nossa individualidade, parando de doar poder, focando a energia para dentro para produzir seus símbolos, para produzir os seus arquétipos, para produzir as suas próprias informações, suas próprias intuições
e utilizando o externo como complemento e não ao contrário, porque senão você fica preso nos sistemas, você fica preso em realidades que vão absorver a sua consciência, lhe deixando confuso, lhe deixando drenado, lhe deixando sem força para fazer o que precisa fazer no dia a dia. E saindo de um padrão de rigidez, né, esse padrão de produtividade, tem dia que o todo vai dizer assim para você, ó, hoje eu quero que hoje eu quero que você descanse. Muitas vezes esse descanso é o que vai integrar um padrão seu, é que vai te desassociar de uma versão sua que lhe consumia, que te paralisava, que te deixava preso em crenças. Então você entende a profundeza do processo quando a gente para de agir a partir de padrões e começa a agir a partir do sentir, do intuir. Entende? Jung traz, né? Pensamento, sentimento, intuição, sensação. Entende? E no meio é o nosso centro. Esses 4 pontos, eles precisam ser complementares. Então, o seu sentimento, seu sentir, sua intuição, seu pensamento, sua sensação, eles vão estar unidos com você. Porque você não está mais fragmentado. E sua realidade, ela vai se manifestar a partir disso. Tá bom? Então, se vocês gostaram, gente, curte aqui, se inscrevam aqui no canal também. E até o próximo vídeo.